Amada igreja, boa noite. Amém, que bom. Quero te convidar a se colocar de pé e vamos iniciar o culto dessa noite, louvando ao Senhor, declarando exatamente o que diz essa canção, que não há comparações, não existem comparações a serem feitas. Existem algumas coisas na vida que são exatamente assim, né? Não tem como comparar, uma vez que só eu sei como é, só eu posso explicar, né? Eu não tenho como comparar. Às vezes a gente não tem como comparar uma dor. Às vezes uma unha encravada para mim, para o Eduardo não é uma coisa tão significante. Às vezes um sabor para mim, para você não é algo tão significante. Existem coisas que são muito individuais. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a presença do Senhor, senti-la, tem que ser algo muito significante, tanto para a igreja quanto individualmente. Então que você, como aquele que já provou disso, possa dizer agora, declarar em alta voz para toda a igreja, dizer: olha, não há nada igual. Não há relato que eu possa fazer nessa noite que possa explicar a presença de Deus na minha vida. Não há nada comparado a isso. E é o que essa canção te convida a declarar nessa hora. Então, se você já provou disso, se você sabe como é, eu te convido a declarar com a sua voz nessa hora. Exatamente isso. Tua presença. Quem já provou, pode dizer agora. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença e Ele, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu corpo sermos inundados por tua glória, Senhor. Só tua presença, Deus, é o que nós queremos sentir nessa noite. Não há nada igual. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. E só pode ser tua presença. Então abre o teu coração e declara nessa hora, pede a Ele: Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse o lugar onde o Espírito de Deus habita, nenhum outro pode habitar. E que seja assim o teu coração nessa hora. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem
encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, porque ela inunda, ó Pai, esse templo e com certeza os corações também, Deus. Que saiamos daqui, ó Pai, certo, de que mais uma vez provamos, ó Pai, de algo que não pode ser mensurado e só pode ser sentido, Senhor Deus. E nada pode ser comparado com a tua presença maravilhosa, Deus. A presença, ó Pai, que faz a diferença em nossas vidas. E nessa noite não será diferença, porque nós cremos nisso. Tu farás a diferença em nossas vidas. Será o Senhor falando, será o Senhor ministrando aqui nesse lugar, a cada coração, Deus. Obrigado pela sua igreja que se reúne aqui. Obrigado porque somos o teu povo. Obrigado porque o Senhor nos permite chegar à tua presença, abrir a nossa boca, testemunhar, falar, declarar do teu amor. E mais ainda, porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, Deus. Nós não somos merecedores, mas ainda assim a tua graça vem sobre nós e nos inunda com o teu carinho e com o teu amor. Toma, Pai, nessa noite, a vida do pastor que estará trazendo a palavra, ministrando. Unge ele, Senhor Deus. Vem revestir ele, ó Pai, com a tua unção, com o teu poder. Que seja, ó Pai, o Senhor a usá-lo nessa noite. Essa é a oração que eu te faço no santo e doce nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa hora. Pode sentar, pastor? Pode se sentar. Alegrei-me quando me disseram amém. Para mim é diferente vir aqui na frente sem a Bíblia na mão. Costume com a mão aqui já botando a mão na Bíblia. Queridos pais de Cristo, hoje nós temos uma quarta-feira ainda de estudo bíblico, hoje com a liturgia um pouquinho diferente. Nós já fizemos um momento de canção e já vou chamar o pastor Carlos, mas antes, pastor Carlos Arthur, chamo de Arthur, né? Pastor de educação cristã ali na Igreja Batista Memorial da Tijuca, vai se apresentar também. Pastor Carlos, ele me deu aula no seminário de exegese do Antigo e do Novo Testamento, mas mais do que isso, um segredo para os irmãos. Quando eu cheguei para cá, eu disse para os irmãos que o meu livro favorito era Filipenses, lembra? Aprendi a amar Filipenses por causa das aulas do pastor Arthur. Foi onde a gente fez a primeira exegese ali, no livro de Filipenses, onde a gente aprendeu coisas maravilhosas da Bíblia e passamos experiências boas ali. Eu falei para o pastor Arthur que ele representa a nível pastoral tudo de bom que eu passei ali no seminário, que foi o professor das aulas que eu mais gostava. Aí depois eu substituí ele na disciplina, mas agora o CETEM fez a coisa boa de contratar, de chamar ele de novo para poder tirar esse professor mais fraco de lá, né? Mas muito feliz em recebê-lo. A nossa MCM teve um estudo agora da revista, tem 3 semanas, e que inclusive foi o pastor Arthur que escreveu. Quando eu recebi a missão de falar sobre, eu olhei, opa, eu conheço esse pastor aqui. Aí eu liguei para ele, pastorzão, vem cá, sobre isso, qual era a intenção do pastor aqui nesse estudo? Aí a gente conversou, ele já alinhou, e eu falei, olha, MCM, eu cometi o erro de receber a demanda e deixar para as últimas semanas para poder preparar. Se eu tivesse preparado, olhado no começo e já organizado, eu falei, eu trazia o pastor Arthur para ministrar o próprio estudo, mas não quis Deus no momento que eu estivesse. Mas hoje, o pastor Arthur está aqui, nós fizemos Romanos de 1 a 11, e agora nós vamos dar sequência a Romanos 12, e eu convidei o pastorzão para estar aqui com a gente, ministrando esse tema. Tá bom, meus irmãos? Convidar o pastor Arthur. Pastorzão, sinta-se à vontade aqui na nossa comunidade, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, amém? Cadê o pastor Edmilson? Vem cá orar pelo pastorzão. E deve falar, e deve se apresentar para os irmãos, aí fica mais à vontade, é mais fácil, né? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento tão importante, Senhor Deus, na vida da tua igreja, onde, Senhor Deus, vamos ter mais conhecimento da tua palavra. Abençoe realmente teu servo, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha falar cada vez mais. E abençoe o teu povo, Senhor Deus, que está a caminho. Traga debaixo da sua proteção, Senhor.
Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Agradeço ao pastor Eduardo as palavras carinhosas. Fiquei olhando para ver se ele estava falando da pessoa certa, que isso tudo, né? Mas foi um tempo muito bom lá aqui no CETEM, e pelas demandas ministeriais tive que me ausentar das aulas do CETEM, mas como ele falou, estou voltando agora. Amanhã volto ao Seminário Teológico Multiplicador, ali na Igreja Batista Nova Betel. Vou lecionar a matéria de Carta aos Hebreus. Então nós vamos estudar lá 2 meses a Carta aos Hebreus, né? Se você não tem... Desculpa aqui, pastor, cadê o pastor? Estou fazendo uma propaganda aqui. Se você não tem um compromisso, quinta-feira, e quiser estudar Cartas aos Hebreus, ali na Igreja Batista Memorial da Tijuca, é a minha igreja, é a Igreja Batista Nova Betel. Você pode participar lá. Eu sou nascido e criado em Bangu, criado na Igreja Batista do Rio da Prata. Sou ovelha do meu amado, saudoso, que já está na glória, o pastor José Nietzsche Pinheiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o pastor Nietzsche, mas sou criado ali no Rio da Prata. Já fiz muita bagunça, muitas disputas de embaixada contra Jardim Carioca, né? Porque a gente saía para os nossos congressos da vida e aqui tinha uma embaixada. Eu não sei como é que está a embaixada aqui, mas sempre era a Igreja Jardim Carioca, Memorial do Malé, Campo Grande, Rio da Prata, e o negócio ficava quente lá. Tanto dos debates bíblicos, debates de versículos da Bíblia, quanto no futebol, no tênis de mesa, no futebol de botão, o negócio era grave. Então, é um prazer estar aqui com vocês, uma satisfação poder compartilhar da palavra de Deus. Quando ele fala pastor Carlos, eu realmente fico assustado, né? Porque meu nome é Carlos Arthur. Mas preste atenção, nome composto. Nome composto só serve para uma coisa: para a mãe te chamar quando tá brava, né? Carlos Arthur, vem aqui agora. Então eu já sabia que o negócio não estava fácil para o meu lado. E nas escolas da vida sempre tinha Carlos Arthur, Carlos Felipe, Carlos Eduardo, Carlos Henrique. Era Carlos para tudo quanto é lado. Então os professores faziam Arthur, Felipe. Então sempre fui conhecido como Arthur. E aí quando ele fala Carlos, eu fico, será que sou eu mesmo? Né? Como é que funciona isso? Eu lembro que um dia eu estava no aeroporto, sentado, e aí eu ia pregar em algum lugar, e aí mudou o portão de embarque. E meu nome é Carlos Arthur Martins Coelho, né? E aí mudou, todo mundo foi embora, eu estava distraído, e a locutora lá, né, do aeroporto estava, senhor Carlos Coelho. E eu nem aí, ó. Não sou Carlos Coelho, gente. Quem disse que eu sou Carlos Coelho? E Carlos Coelho, daqui um pouco eu ouvi, senhor Carlos Arthur Martins Coelho. Eu falei, isso sou eu, gente. E aí eu saí correndo e fui para o portão certo, para vocês verem como é para mim estranho ser chamado de Carlos. Então, Arthur, por favor, viu? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Sou casado com a Aline, né? A Aline é mãe do Davi, que tem 14 anos. Somos membros da igreja. A Aline é mãe, eu também sou pai, né? Para que eu falei isso? Você ficou assustado agora, não ficou? Não, o Davi é meu filho com a Aline, né? Eu sou pai do Davi, a Aline é a mãe do Davi. Somos casados. Aí você vai falar assim, por que você está sem aliança, né? Se você reparou. Então a culpa é da minha esposa. Eu viajei, né? Eu estava viajando, eu consegui perder a aliança dentro do avião.
Parabéns, pastor Eduardo. Muito bem, né? Eu perdi a aliança, foi a coisa mais engraçada. Eu estava dentro do avião, eu fui ao banheiro e eu tenho a mania de tirar a aliança para lavar. E eu coloquei num bolso, só que o bolso era raso. Eu não sei o que eu arrumei. Quando eu botei a mão no bolso, irmãos, homens, isso é para você, eu gelei. Todo mundo desceu o avião e eu fiquei engateando pelo corredor do avião, procurando minha aliança. E as aeromoças olhando, falando, que esse doido, meu Deus do céu, ele vai explodir uma bomba aqui, ele vai fazer... A moça falou assim, a moça foi ótima, a aeromoça falou, o que você está fazendo, meu filho? O que aconteceu? Eu falei, moça, aconteceu uma coisa muito grave. Ela, o quê? Eu perdi minha aliança. Aí ela falou assim, ela fez assim, ó, mulheres, é grave mesmo. Primeira coisa, quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, perdi a aliança, vamos comprar agora. Ela falou, não, vamos aproveitar então. Eu já estava pensando em renovar as nossas alianças. Entenderam? E aí, então, ela está fazendo a cotação, né? Então, por isso eu ainda estou liberado, mas eu quero deixar claro que a culpa é dela, não é minha que perdi, tá bom? Sou pastor auxiliar na Igreja Batista Memorial da Tijuca, cuido da parte de educação, também tenho o privilégio de dar aula e sou capelão ali no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ali na Tijuca. Então Deus tem me dado a oportunidade de servi-lo, pregando, pastoreando a sua igreja, e tem sido bênção para nós. E aqui estou com um desafio enorme de expor para vocês o capítulo 12 da Carta aos Romanos. Então abre a sua Bíblia na Carta aos Romanos, no capítulo 12. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Esqueci. Preciso dizer isso, que é muito importante. Eu torço para o Clube de Regatas Vasco da Gama, então você que não torce, misericórdia na sua vida, tá? Aqui todo mundo é Vasco. Toda a cristandade é Vasco, porque sempre que o Papa encerra a missa, ele diz, Deus seja convosco. Então, essa é uma boa prova de que toda a cristandade é vascaína. Flamenguistas, tricolores e botafoguenses, não me levem a mal, tá bom? Vamos ler o texto sagrado, Romanos capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 21. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias, estou lendo na versão NVI, tá bom? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-os e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, não estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer o mal, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Assim diz o texto sagrado, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Como é bom saber que temos igrejas comprometidas em estudar a Tua Palavra. Num mundo, Senhor, que tem buscado as respostas para os seus dilemas, longe das Sagradas Escrituras, ou apenas tendo as Sagradas Escrituras como mais uma das fontes. Não. A Palavra de Deus, a Bíblia, é a fonte. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Ela é útil para nós. Então eu te peço que essa noite, Senhor, mais uma vez, fale aos nossos corações, de forma a sairmos mais parecidos com Cristo. E eu te peço sempre, Deus, mais uma vez, que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso e nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, ele vai... Aquilo que na teologia nós chamamos, ele é chamado na teologia daquilo que nós conhecemos quando olhamos para as nossas portas, que são as dobradiças. A porta está fechada, a dobradiça funciona quando você move a porta. Algo que é muito comum na teologia paulina. Se você olhar para a teologia do apóstolo Paulo, se você olhar para as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber, nós vamos perceber que as cartas do apóstolo Paulo, elas, na sua estrutura literária, na sua estrutura acadêmica, porque Paulo ele era um acadêmico, ele sempre vai trabalhar, primeiro, o porquê, os conceitos, as ideias, para fundamentar, para sedimentar isso na cabeça dos seus ouvintes. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma proposta que é a proposta da teologia bíblica. A proposta da teologia bíblica é: nós cristãos temos que adquirir conhecimento. O cristianismo é uma religião acadêmica. Por quê? Porque Deus se revelou para nós através de um livro. Ainda que algumas igrejas, ainda que algumas vertentes apontem para um cristianismo mais experiencial, né, mais místico, nós vamos observar ao longo de toda a história da redenção, e quando eu falar a história da redenção, você vai simplesmente pensar Gênesis a Apocalipse.
toda a história da redenção, a ideia de que a teologia ela deve fazer eco na nossa vida cotidiana. E então, Deus, como diria os mais antigos, aprouve, gostaram dessa? Aprouve se revelar a nós por um livro, pelos seus escritos. E o que acontece nos nossos dias, e até mesmo nos dias de Paulo, com as famosas religiões pagãs ou religiões de mistério, é que o místico, aquilo que não é palpável, começou a substituir aquilo que era palpável, aquilo que era claro, aquilo que era muito evidente. Então, você tem a Bíblia, mas as pessoas elas preferem utilizar as revelações que não estão na Bíblia. Então, o apóstolo Paulo, ele parte do princípio que uma igreja bem fundamentada, e aí então, que uma igreja que tem uma prática sadia, ela deve partir de um conhecimento teológico sadio. Por isso é importante você ler a Bíblia, por isso é importante você conhecer a Bíblia, por isso é bom você saber e conhecer um livro doutrinário, por isso é bom você conhecer uma teologia sistemática, por isso é bom você ter os estudos sistemáticos, indutivos, bíblicos, seja no culto de domingo, seja no culto da quarta-feira ou no culto da quinta, como é na minha igreja. Para que você saiba que tem que fazer evangelismo. Mas por que eu tenho que fazer evangelismo? Porque você sabe que tem que viver uma vida de santidade. Mas por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Porque você sabe que no mundo que diz para o casal casado que não se deve cogitar o desquite, a separação, enquanto todo mundo fala que pode, por que você não pode? Por que você tem que educar os seus filhos aos pés das Sagradas Escrituras, quando o mundo fala que você tem que educar segundo os conceitos da Super Nani? Ou você, marido, que sabe que tem que ser um marido atuante dentro de casa, que tem que ser um homem segundo o coração de Deus, vai para uns programas meio estranhos, no meio do mato, gasta um dinheirão para ficar forte, para ser bravo, para ser... Mas você não lê a Bíblia, você não ora, você não cuida da saúde espiritual da sua família, mas você vai lá para o meio do mato se meter com um monte de homem. Não tem nada, não tem problema nenhum você fazer isso. Desde que você estude as Sagradas Escrituras, desde que você aplique as Sagradas Escrituras. Começamos a criar elementos supérfluos que buscam tomar o lugar de Deus nos nossos conceitos de quem Ele é. Se nós temos esses conceitos mudados, a nossa prática ela vai ser mudada. E Paulo tem uma característica literária exatamente assim. Ele vai ensinar teologia e depois ele vai falar sobre vida prática, porque teologia tem que atingir a sua vida prática. E isso é muito engraçado, porque existem 2 artigos que eu escrevi nessa minha caminhada que chamam a atenção do pessoal. O primeiro era como beber suco de uva para a glória de Deus. Como você bebe um suco de uva para a glória de Deus? Tá bom, você não gosta de suco de uva. Você gosta de suco de quê? De laranja? Como beber suco de laranja para... Como comer um bom churrasquinho, aquela picanha sangrando. Oh, amém, aleluia, eu vejo que és homem de fé.
como aquela macarronada da mama, né? Tá cantando aquela tarantela para a glória de Deus. Como isso faz? E um outro que eu escrevi quando eu estava acabando o meu mestrado, que a gente tinha uma matéria que era aquela famosa matéria que você fez faculdade, algum curso, que é métodos científicos, para te ensinar o negócio. Então nós tínhamos que escrever um artigo fictício, mas usando as regras verdadeiras. Então você podia escrever o que você quiser, e eu escrevi e eu defendi teologicamente a importância do filho torcer para o mesmo time do pai. Eu defendi biblicamente isso. Gente, eu converti muitas pessoas com esse artigo. Foi uma conversão em massa quando eu acabei de... Foi uma choradeira. Foi um negócio assim, de outro mundo. Mas, como é que a teologia... E eu estou acabando a introdução para a gente entrar em Romanos. Como é que a teologia ela influencia na sua vida? E essa é a ideia da teologia paulina. Paulo é tido como o maior teólogo do Novo Testamento, mas ele é um teólogo voltado à vida cotidiana. Quando você levantar daqui e sair, quando você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na padaria, tomando suco, comendo aquele churrasquinho, quando você estiver vendo um jogo de futebol, quando você não estiver vendo um jogo de futebol, como você vai se comportar? E esse comportamento está ligado diretamente ao que você crê e aos fundamentos da sua fé. E é isso que Paulo faz do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta aos Romanos. Ele vai fundamentando, ele vai estabelecendo as raízes da salvação, ele vai fundamentando os princípios da fé, ele vai fundamentando os princípios da justificação, ele vai dizendo sobre a soberania de Deus, sobre a graça superabundante de Deus, sobre um Deus que é poderoso, sobre um Deus que tem o controle de todas as coisas, mas ainda assim se fez homem para que nós pudéssemos alcançar salvação. Um Deus que usou ao longo da história da redenção a história de um povo, o povo de Israel, e agora está falando para esse povo: olha, vocês não foram esquecidos, mas vocês fazem parte do grande plano da redenção. Preste atenção nisso. É isso que eu estou falando para vocês. E depois de ele falar sobre teologia pura, depois dele falar sobre justificação, sobre reconciliação, sobre salvação, sobre fé, sobre soberania, de todos esses assuntos muito legais e muito fáceis que vocês estudaram até aqui, não foi? Que não dá confusão nenhuma, que ninguém tem dúvida, que você saiu daqui falando assim: que assunto fácil, Romanos 9, moleza, aqui ó, melzinho na chupeta. Romanos 9 não é muito fácil, né? Depois que o pastor Eduardo expôs, não ficou bem facinho? Aí ficou. Mas é muito interessante que antes de Paulo iniciar e fazer esse movimento na sua dobradiça, ele vai encerrar o seu argumentum teológico com um hino de louvor. Romanos capítulo 11, versículos 33 ao 36, é um hino de louvor, é um salmo. Quem disse que no Novo Testamento não tem salmo? Tem bastante. Porque a teologia, meus queridos irmãos, ela deve produzir em nós louvor. Ao nos relacionarmos com Deus, ao nos relacionarmos com a teologia bíblica, que reflete a glória de Deus,
nós devemos louvar o seu nome. Então ele vai encerrar dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? E aí então ele vai encerrar a sua doxologia dizendo: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. A sua vida é para ele, a sua salvação é para ele, a sua santificação é para ele. Tudo que existe nesse mundo é para ele. Por quê? Porque do 1 ao 11 você viu que ele é soberano, que ele é glorioso, que ele é salvador, que ele é reconciliador, que ele é justificador, que ele é o criador de todas as coisas. Lembra de Romanos capítulo 8? Daquele texto que diz assim, que a natureza aguarda ansiosamente o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. E o que a natureza está aguardando? Que nós nos manifestemos, mas não são qualquer uns. Se estiver errado, me perdoe. Porque filhos de Deus não é qualquer um. João capítulo 1 diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, prerrogativa de serem o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que, pela ação do Espírito Santo, recebe Cristo como seu Salvador. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos entender teologia. Para nós fazermos isso, nós precisamos entender quem é Deus. E aí então, aqui no capítulo 12, nós começamos a ver um contraste muito claro do capítulo 1 ao capítulo 11, do capítulo 12 ao capítulo 16. Há um contraste de ações. A primeira parte trata principalmente da sessão em que Deus faz por nós. Do 1 ao 11, nós encontramos aquilo que Deus fez por nós, quem Ele é e o que Ele fez por nós. E a última parte, ou seja, de 12 a 16, é a parte que trata das ações, daquilo que nós vamos fazer por Deus. A provisão de Deus contrasta com a responsabilidade das pessoas. A provisão de Deus, na primeira parte, ela fornece informações para a nossa crença. Por que você crê no que você crê? Por que você é o que você é? Enquanto a última parte é mais exortações, é mais ação, na verdade. A primeira parte enfatiza as relações corretas com Deus e a última, as relações corretas com as pessoas. Preste atenção, o pecado, quando entrou no mundo, ele quebrou 3 áreas da vida humana. Primeira área, o nosso relacionamento com Deus. Espiritual. Segundo, o nosso relacionamento com os próximos, semelhantes, outros, irmãozinhos. E Romanos capítulo 8 diz a outra parte que foi quebrada com a queda. Qual foi?
Nosso relacionamento com a natureza. Então o pecado ele tem efeitos nefastos, porque ele nos afasta de Deus, ele nos afasta dos nossos irmãos naturalmente e nos faz matar a formiguinha. E longe de achar que um cachorro, um gato, um passarinho é mais valioso do que um ser humano. Não é isso. Mas ele é valioso. Ele precisa de cuidado. E o pecado também afetou a vida dos animais e da natureza. E como formado em direito que eu sou, eu acho um absurdo um ser humano valer menos que um animal silvestre. Se você mata um animal silvestre, você é preso imediatamente. O ser humano não, você pode sair daqui a meia hora. As inversões de valores, mas isso é um outro assunto, é a ação do pecado. Então, Romanos capítulo 12 até o 16, nós vamos encontrar o quê? Aquilo que nós vamos fazer por outras pessoas. Como nós vamos nos relacionar em sociedade à luz do que você e eu nós aprendemos de Romanos capítulo 1 até o Romanos capítulo 11. A doutrina deve sempre preceder a exortação. Você que é pai, já foi educador, sabe que o conceito deve preceder a exortação. Não coloque o dedo. Qual é a perguntinha que o cidadão faz? Por quê? Ok, eu não vou colocar o dedo, mas por quê? Se eu colocar o dedo, eu vou virar o super choque? Um super-herói da molecada? Se eu colocar o dedo, irmãos, eu gosto muito de super-herói. Mas só super-herói toma uma mordida de aranha e vira um super-herói. Porque se sou eu e é você, a gente vai aqui para o Albert Schweitzer e fica todo arrebentado. Não tome uma mordidinha da aranha. Por quê? Vai dar ruim. A doutrina deve sempre preceder a exortação, pois na doutrina é mostrado ao santo a sua posição exaltada. E nós aprendemos que nós somos exaltados por conta de quem? De Cristo e da sua obra de salvação. O que torna a exortação a uma vida santa, razoável na doutrina, é o que o santo aprende e obedece. Capítulo 12 começa assim. Portanto o quê? Agora vamos brincar um pouquinho de exegese do Antigo e do Novo Testamento. Portanto precede alguma coisa. Portanto, indica algo que fora dito. Portanto, irmãos, queridos, Romanos capítulo 12 em diante, do capítulo 12, 1 ao capítulo 15, 13, vai tratar da prática da justiça de Deus e como um servo dentro de um corpo. Romanos capítulo 12, vai tratar sobre como um servo de Deus, ele vai agir dentro do corpo que é a igreja. Romanos capítulo 13 vai tratar de como um cidadão vai agir na sua sociedade. Romanos capítulo 14, 1 até o 15, versículo 13, vai falar de como o irmão
lida com a sua comunidade cristã. Então perceba, dentro da igreja, comunidade cristã, sociedade civil. Esse é o círculo dourado de Paulo. Mas para isso, ele vai precisar que eu e você tenhamos e tomemos uma posição definitiva quanto ao nosso compromisso individual com Deus. Portanto, vocês ouviram o que eu falei? Vocês ouviram o que eu falei até o capítulo 11? E aí então ele vai. Vamos sair da teoria e vamos para a prática. Irmãos, primeiro exercício de observação. Ele está falando para quem nesse texto? Para? Pode falar. Igreja. Ele não está falando para o seu vizinho, a sua vizinha que é incrédulo. Não cobre isso aqui dele. Daqui é para nós. Rogo-lhes. E aí a gente vai brincar. Como é bom. Rogo-lhes, portanto, eu quero dizer carinhosamente. Esse rogo-lhes aqui, irmãos, ele é uma mistura muito interessante de um pedido com uma ordem. É mais ou menos assim. Você está servindo no exército. O seu comandante chega e fala assim: você poderia pegar aquela água para mim? Ele está mandando ou ele está pedindo? Mas ele também está por conta do quê? Por causa da sua credencial. Portanto, diante de tudo aquilo que eu falei, carinhosamente, paracaléu, um termo que é usado 50 vezes pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 4, versículo 16, Efésios 4, versículo 1, 1 Timóteo 2, versículo 1, não é uma ordem, mas um desejo amigável. Eu rogo a vocês, sabe por que Paulo está fazendo isso, irmãos? Porque Deus não quer ninguém seguindo Ele obrigado. Isso não tem a ver com salvação. Romanos capítulo 12 está falando sobre santificação. Justificação é uma coisa, santificação é outra coisa. Você escolhe, e quando fui pastor de jovens e adolescentes, eu falava para ele: você escolhe se você vem para a igreja ou se você vai para a baladinha. É ou não é? O que implica esta escolha? Se você vai se aproximar mais de Deus ou não. Essa escolha tem a ver com a sua santificação. Aquele que se aproxima de Deus tem a sua vida santificada. Aquele que se afasta de Deus tem a sua vida carnalizada. Ou no bom carioquês, ele está falando assim: estou dando uma ideia em vocês. Pelas misericórdias. E o que é misericórdia? Eu estou pedindo a vocês que lembrem do que Deus fez. E o que Deus fez? Ele acabou de dizer, do capítulo 1 até o capítulo 11. Essas são as misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus são tudo isso que ele falou até o capítulo 11. Então façam o quê?
tudo que Paulo revelou a Deus, que Deus fez por eles. E é muito interessante que no versículo 32, olha o que diz o versículo 32 do capítulo 11: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com... E logo em seguida ele diz o quê? Ó profundidade da riqueza. Ele fala aqui sobre a queda e fala sobre a redenção. Ele fala sobre a queda quando ele diz que Deus colocou todos sob a desobediência, mas ao mesmo tempo ele vai exercer misericórdia. Quando Deus colocou todos sob a desobediência? Naquele momento em que Adão e Eva estavam no estado probatório. Você pode não pecar. Você sabia? Que Adão e Eva, eles estavam num estado probatório em que antes da queda eles podiam não pecar. E agora nós não podemos não pecar. Quem disse isso é o famoso teólogo chamado Agostinho de Hipona. Nós não podemos não pecar. Você pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele colocou o homem sob um teste. O homem caiu em desobediência. E quando o homem cai em desobediência, Deus age rapidamente em misericórdia. E guarde essa informação. Quando o homem cai em desobediência, ele tenta produzir para ele mesmo o quê? Salvação. Qual foi essa salvação? Estou falando de Gênesis. Ele foi lá, cortou lá os matinhos, colocou um matinho na frente e outro atrás, não foi? Oi? Deus não, o homem fez o avental de matinho. Depois, a senhora está falando do avental do animal. É isso que a senhora está falando? Isso, foi isso mesmo. E aí depois Deus vai e mata um animal, derrama sangue, porque sem derramamento de sangue não pode haver. Preste atenção. Sem derramamento de sangue não pode ter. Para haver sacrifício precisa ter alguém vivo. Não é morto, é vivo. Porque há o derramamento de sangue e há a expiação do pecado. Deus faz essa expiação, Deus faz um sacrifício para exercer misericórdia. Portanto, irmãos, eu estou orientando, estou dizendo amorosamente, credenciado em quem eu sou e credenciado nas misericórdias de Deus, naquilo que Ele fez por vocês, que eu tenho falado tanto nessa carta. Ofereçam-se em sacrifício. Aqui a gente não pode deixar de pensar no Paulo rabino, no Paulo hebraísta, no Paulo judeu, porque aqui no versículo 12, principalmente, ele vai usar o seu conhecimento rabínico para fazer a transposição da velha aliança para a antiga aliança. Ofereçam-se. Por que Paulo está falando ofereçam-se? Porque nós não somos capazes de oferecer nada a Deus se não for dado por Ele mesmo. Para haver um sacrifício, alguém precisa ser oferecido. O sacerdote, ele precisava oferecer um animal. E no Novo Testamento, uma das teologias que nós estamos trabalhando é o sacerdócio universal de cada crente. Hoje você não precisa oferecer um animal,
porque cada um de nós somos sacerdotes universais. Logo, quem oferece sacrifício vivo da sua vida é você mesmo. Agora, sabe o que é muito interessante dessa ideia de oferecer? É que, preste atenção, o verbo que é usado aqui é um verbo muito difícil de a gente entender, chamado auristo no grego. Esse auristo, ele tem uma ideia que é a seguinte: pontilear continuativa. Quando a gente estuda grego, tem uns símbolozinhos que identificam o tempo do verbo. Então, o auristo, ele é assim, um ponto que ele não sabe se foi feito no passado, no presente ou no futuro, mas ele aconteceu. E aí eu falo para você, quando Jesus Cristo morreu, ele salvou quem estava no Antigo Testamento? Ele salvou quem estava com ele naquela hora? Ele salvou a gente no futuro? Esse é o auristo. Quem se ofereceu e quem nos garante o oferecimento foi o sacrifício de Jesus. Então, quando ele diz ofereçam-se, ele não está falando de algo que é nosso, mas é baseado naquilo que vocês aprenderam de Romanos capítulo 1 e a capítulo 11. Quem é o autor da salvação? Jesus. Quem capacita vocês a serem quem vocês são? Jesus. Então, quando vocês se oferecerem, vocês vão se oferecer baseado no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque esse auristo pontilear, ele tem um modo que é muito, muito, muito legal, que é o modo infinitivo. Ele não é indicativo, ele não é imperativo, ele não é subjuntivo, ele é infinitivo. E o que é infinitivo? Sacrifício de Jesus. Ele é infinito, logo ele é completo. Então, o que Paulo está falando para nós aqui é: ofereçam-se pelas misericórdias de Deus como sacrifício vivo. E aí, novamente, ele vai olhar para o presente do sacrifício. O cordeiro, ele tinha que ser apresentado vivo, sem mácula, sem defeito. Ele tinha que fazer bé, bé. E detalhe, eu estudando literatura rabínica, descobri que se acontecesse no sacrifício de as gorduras, de os nervos do carneiro ficassem, vou usar essa linguagem, duro, ele não era válido. Ele não era perfeito. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora, a grande questão que Paulo vai trabalhar aqui é: que sacrifício é esse? Ele vai trabalhar na ideia do se ofereça. Quem hoje é o sacrifício? Nós. Mas que tipo de sacrifício? Salvífico? Não. É o sacrifício de quem nós somos. É o sacrifício do que nós pensamos. É o sacrifício do que nós praticamos. É entregar o nosso corpo em uma linguagem sacrificial, de forma que o nosso culto racional, que o nosso culto espiritual, ou a melhor tradução,
o nosso serviço espiritual se torne agradável a Deus. E por que eu entendo que serviço é melhor do que culto? Porque culto é uma linguagem nossa. Culto é uma linguagem do nosso período. Na época de Paulo, e a tradução literal aqui é serviço, existiam os cultos às divindades pagãs, existiam os cultos de mistério. E aqui Paulo está falando que nós devemos oferecer o nosso serviço espiritual. Nós devemos servir as nossas práticas de forma espiritual e racional. Nós somos sacrifícios vivos, porque Jesus se fez sacrifício em nosso lugar. E se ele fez isso, você pode dizer que é santo e agradável a Deus. Não porque você é perfeito, não porque eu sou perfeito, mas porque o sacrifício que embasa tudo isso aqui é o sacrifício de quem? De Jesus. Por isso que ele é santo e agradável. Quer ver? Teologia do Antigo Testamento. Meu amigo, eu sei, esse aqui é bom demais. Talvez eu vá perder muito tempo aqui e vá chegar nas ilustrações depois. Mas me avisa que já são 8h38 e... Tá bom. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será plantado como árvore junto aos ribeiros de águas, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão na congregação dos justos, mas... Me ajuda que eu esqueci agora. Vamos lá. Irmãos, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem aqui não anda segundo o conselho dos ímpios? Vou tentar de novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Quem aqui não se detém no caminho dos pecadores? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Misericórdia! Quem não senta na roda dos escarnecedores aqui? Ah, tá, beleza. Essa parte negativa do Salmo, que todo mundo fala que é uma progressão. Bonito, mas não é só isso não. Vamos lá então. Acaba a parte negativa. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. O que aqui é fã da palavra de Deus? Veja bem, nós amamos a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que tem o seu... Você tem prazer completo? Eu tenho. Nós meditamos na palavra de Deus de dia e de noite. E aqui ele não está falando de tempo, ele está falando de qualidade. Irmãos, o bem-aventurado do Salmo 1 é Jesus. Porque se você olhar para as bem-aventuranças, na verdade, o Novo Testamento tem pouquíssima coisa de nova, porque tudo é interpretação de Jesus do Antigo Testamento. Quer ver? Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti. Como é que você ama a Deus de todo o teu coração? Não terás outros deuses diante de mim.
não use meu nome em vão. Guarde um dia para me adorar. E como você... ficou fácil agora, né? E como você faz para amar o seu irmão como a ti mesmo? Não mata ele. Não olha para a mulher dele e não adultera. Não olha para o relógio dele. Aliás, eu achei lindíssimo o seu relógio. Olha que coisa linda, é Champion. Lembra do Champion? Não olha para o irmão do relógio da irmã e passa a mão. Não furtarás. Honra o teu pai e a tua mãe. É assim que Deus está falando. Ele está olhando para o Antigo Testamento, usando as tábuas da lei, mais o código da aliança e replicando isso no cotidiano da nossa vida. Então, nós olhamos para o Antigo Testamento e vamos interpretar e olhar para o Novo Testamento com essa ideia de que há uma leitura que Cristo é a chave hermenêutica. Ele é o sacrifício vivo. Ele nos motiva a entregarmos a nossa vida, porque Ele vai nos capacitar a ser um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus e nos apresentarmos em culto racional, serviço espiritual que é nosso. E aí então ele vai falar, tem um segredo para isso, para esse culto espiritual. Aliás, deixa eu ler para você aqui essa ideia do sacrifício que eu acho muito interessante. Olha o que diz na primeira carta de Pedro, 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, não edificadas, de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus. Nós oferecemos sacrifícios por meio de Jesus. Por isso ele é santo e ele é agradável. Isso é bom, mas isso é desafiador. Ele é desafiador porque ele fala assim, eu não sou tão bom quanto eu pensava. Romanos capítulo 3 diz o quê? Muita coisa que você vai falar, né? Não há um justo se não há quem, todos se tornaram. Percebe? Porque em nós mesmos não há santidade e agradabilidade essencial. Mas o que Paulo está dizendo aqui, vocês devem buscar isso. Como? É o segredo do versículo 2. Ele sai da área do sacrifício do corpo, daquilo que é apenas visual, e vai exatamente para aquilo que vai dominar as nossas práticas. Não se amoldem. E é muito interessante porque, lembra do auristo que eu falei para vocês? O auristo, ele é um ato decisivo, é uma vez só. Nós nos oferecemos em sacrifício a Deus, e por que uma vez só? Porque ele é baseado no sacrifício de Cristo, que é uma vez só. Mas, os dois verbos do versículo 2, que é não se amoldem ou amoldar, e o verbo transformar, eles são indicativos. Isso é muito, muito interessante na literatura paulina. Eles são indicativos em que eles vão falar para nós assim, ok, aquilo que era do trabalho de Jesus foi feito, e aquilo que é do seu trabalho, ou seja, não se amoldar, deve ter uma disponibilidade contínua. Ele é um verbo
indicativo. Que ele é pontual. Lembram do ponto? Pontual, mas para frente. A linha vai para frente. Lembra que aqui é ponto, presente, passado e futuro? Aqui é ponto com a linha para frente. Por quê? Porque quando você se converte, quando você é justificado, Cristo te salva. Ponto. Mas a partir daí, a santificação, olha a linha aqui, ela é responsabilidade sua. Então, não se amoldar e transformar-se é responsabilidade nossa diante daquilo que Deus nos apresenta. Não se amoldem, não se transformem, não sejam dominados pelos desejos de outrora que vocês tinham. Já ouviram falar esse termo na Bíblia? Já, né? Sejam moldados agora por aquilo que é santo e agradável. Sede santos porque eu sou? A linguagem paulina, ela é muito, muito, muito parecida. Cristo é santo, Cristo é agradável. E se eu quero ser santo e agradável a Deus, eu preciso me amoldar a quem? A Cristo, que é o sacrifício verdadeiro. E não ao mundo. E aqui é a linguagem, eu sei que vocês já estudaram a carta de Tiago. Não ao mundo e as suas concupiscências, não ao mundo e as suas paixões, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí, de novo, Paulo, como um bom hebraísta, ele vai contar as sílabas, ele vai contar os princípios. Se Jesus Cristo é um sacrifício vivo, santo e agradável, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 para cá e 3 para lá. Isso não é coincidência. Isso é linguagem paulina. Para que eu e você, nós possamos memorizar com facilidade aquilo que Cristo fez em nós, por nós, nos capacita a experimentarmos uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus. Por que isso tudo, pessoal? Porque Ele salvou vocês. Porque Ele é soberano. Porque Ele é justificador. Porque Ele é reconciliador. Aqui há uma decisão a ser tomada. Aqui nos é apresentado uma teologia do culto. Porque aquilo que nós fazemos aqui, como comunidade, é uma expressão daquilo que você faz na sua individualidade. O culto é isso. O culto é a junção de pequenos sacrifícios diários que se unem na comunidade para ser um grande sacrifício a Deus, e por isso o culto deve agradar a Deus e não a mim. Por isso o culto ele tem que falar sobre amor. O pastor, na verdade, tem que pregar sobre amor, sobre justiça, sobre santidade, sobre pecado, sobre esperança. Porque tudo isso permeia os atributos de Deus. E para apresentarmos um serviço agradável a Ele, que é um culto diário, nós precisamos saber quem Ele é para nós e o que Ele é para nós. O que Ele é para você? Ele é um Deus que faz ou Ele é um Deus que é?
Porque, irmãos, nós estamos pregando, e esse nós é retórico, um Deus que faz e não um Deus que é. E se Ele não faz do jeitinho que você quer, Ele não é bom. Porque bom somos nós. Porque quem não se assenta na roda dos escarnecedores sou eu. Porque quem tem prazer na lei do Senhor toda hora sou eu. Veja, Senhor, eu canto no louvor, sacrifício bom e agradável. Sabe-se lá o que você está cantando enquanto está pensando, enquanto está cantando ao Senhor. Ah, porque eu trabalho na introdução. Olha que irmão, que irmã com um sorriso maravilhoso. Sabe-se lá o que está por trás daquele sorriso. Mas ele prega que é uma maravilha e ensina que é uma maravilha. Sabe-se lá o que está no coração dele, na mente dele. Nós não somos sacrifícios bons, agradáveis. Precisamos perder isso. Mas em Cristo nós somos sacrifícios bons e agradáveis. Em Cristo. Em Cristo nós prestamos um culto sadio. Porque se não fosse por Cristo, todos nós, e o primeiro de todos aqui seria eu, já teria sido fulminado. Fulminado. Porque eu não sou digno de me apresentar como sacrifício se não fosse por Jesus Cristo. Bem, isso vai resultar em algumas coisas. E eu vou passar por elas rapidamente, porque já são 9 horas. Eu acho que tinha que terminar 8h30. Tomou a decisão? E aí? É o que Paulo está falando. Ele sai do ok, vocês entenderam, para e agora? Qual é a decisão? Mais uma vez eu estou falando para vocês, é Cristo. É Cristo que capacita. É Cristo que salva. É Cristo que molda. É Cristo que transforma. É Cristo que renova. É Cristo que nos dá o doce sabor da salvação. Experimentei. Já experimentou uma laranja docinha? Hein? Cadê meu amigo do churrasco? Aquela picanha. No sangue? Misericórdia, não pode. Se você não gosta, eu gosto. Desculpe, mas pequei. Aquele frango, aquela queijo coalho, para que você experimente. Ah, como é bom experimentar o doce sabor de Jesus. Ah, como é bom experimentar o doce sabor de Jesus quando eu estou de luto. Como é bom experimentar o doce sabor de Jesus quando eu estou acamado, mas eu consigo compreender que Ele ainda assim é bom, perfeito, e a sua vontade é agradável. Ah, como é bom experimentar o doce sabor de Jesus quando eu passei numa prova. Quando meu filho nasceu. Quando meu netinho, minha netinha nasceu. Quando eu fui promovido, quando eu consegui o meu emprego. Quando eu comprei o meu carro, quando eu comprei a minha bicicleta, quando eu comprei o meu videogame. Comprou? Não, você ganhou, né, seu cara de pau? Isso tudo, e em todos esses momentos, nós conseguimos experimentar. Sentir. O quê? A boa, agradável. Já bebeu um suco de limão azedo? É agradável? Não. Mas eu tenho uma tia que faz uma limonada suíça, ó, daqui. Agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, ele vai estabelecer que todos nós devemos ser humildes. Porque aqui ele
trabalhou a dobradiça do texto dizendo, por causa do que Deus fez, vocês têm que ser assim. Como vocês têm que ser assim? E aí ele vai então entrar agora nos outros versículos, falando sobre, por exemplo, o serviço no corpo de Cristo. Por quê? Tem aquela palavrinha que é maravilhosa para o teólogo. Qual é a primeira palavra, a primeira sentença do versículo 3? Leia aí. Pode ler, alto, fala para mim alto. Está escrito, é só ler. Por isso, porque pela graça. Perceba, ele explica, ele começou com portanto, explicou isso tudo, e agora ele vai dizer, por isso, porque vocês vão se apresentar em Cristo como sacrifício vivo, santo e agradável, vão buscar se amoldar, se aperfeiçoar e experimentar, vocês vão precisar um dos outros. Onde isso é mais comum? Dentro da igreja. Como? Com os dons que você tem. Por isso, e ele vai começar com o primeiro relacionamento dentro da igreja, porque ele está falando para uma igreja. Por isso, pela graça, que graça? Que me foi dada. Aqui Paulo está, mais uma vez, chamando a atenção para o seu apostolado. Viu? Lá Paulo, ele usou rogo e agora ele usa graça. Paulo não está intimando ninguém. Ele está dizendo, por isso, pela graça que me foi dada. Qual é a graça que Paulo teve? Ele se tornou um apóstolo fora do tempo. Digo a todos vocês, e ele vai dizer, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E aí, irmãos, agora é teologia na aveia. Teologia na prática. Vamos praticar, é isso que ele está dizendo. Em lugar da autovalorização, o crente justificado deve praticar a autoavaliação de acordo com os talentos que recebeu para o serviço no corpo. Dos versículos 3 ao versículo 8, Paulo nos vai ensinar a sermos equilibrados em nós mesmos. Ele vai trabalhar contra o orgulho espiritual. Ele vai falar sobre a medida da fé como critério da avaliação. E esse medida da fé aqui também é um termo muito importante para o estudo bíblico, porque essa medida da fé está antecipando a lista, e essa lista de dons aqui não é exaustiva. Ele vai falar sobre uma parte dos dons, e nós não vamos falar sobre isso. A medida da fé. A medida da fé é simplesmente o quê? A medida da fé, ele não está falando sobre a fé salvífica, mas ele está falando assim, qual é a medida da fé que Deus lhe deu? É profetizar? Então use isso humildemente. É ensinar? Então use isso. Ama? Olha aí, sou profeta. Na Cristolândia, menina, que maravilhosa que você é, gostei de você, me dá aqui. Bênção de Deus, estou falando sério. Gente, e eu estou aqui ensinando para você, que tem que ensinar aqui para a gente. Ah, sabe sim, muita coisa. Deus abençoe a vida da senhora. Deus abençoe muito. Se é contribuir, que você faça com liberalidade. É a medida da fé que você tem. Preste atenção. É a medida da fé que você tem. Não é a medida da fé que o pastor Edward tem. O pastor Edward, ele toca tão bem. Como eu queria tocar bem. Mas eu não sei, porque não é a medida da fé que Deus te deu. Qual foi a medida da fé que Deus te deu? Olha, irmãos, tem umas coisas assim que eu acho impressionante. Por exemplo,
a pessoa que tem o dom do evangelismo. É terrível andar com essas pessoas na rua. Não ande. Se você tiver com pressa, não ande. Porque a pessoa, ela evangeliza até poste. A pessoa te dá bom dia, ela dá um gancho de falar, Jesus Cristo morreu por você. Está sabendo? É muito legal isso. Isso não é natural meu. Para eu entrar no evangelismo, eu tenho que usar todas aquelas técnicas, aqueles negócios, porque não dá. Pessoa dá, quero comprar um pãozinho. Você sabia que o pão da vida é Jesus? Do nada. Do nada não, né? Mas ela faz o link. Aquela pessoa que fica ali na porta, na recepção. Ah, como essas pessoas são maravilhosas, irmãos. Você chega atribulado na igreja. O pastor chega cheio de coisa na igreja, na cabeça na igreja, e tá aqueles irmãos ali e fala assim, pastor meu querido, irmão meu querido, me dá... A vida dela, ela acabou de chegar, recebeu uma notícia, ela está passando por problemas, você não sabe o que está acontecendo com ela, mas ela está ali com um sorriso que impacta a sua vida. Não é todo mundo que sabe fazer isso. Não é todo mundo que fala assim, rapaz, eu estou com fome. Está com fome? Vamos aqui. Leva numa churrascaria. Vamos passar salgado para você. Já viu essa pessoa? Da liberalidade? Você fica constrangido. Mas aí você pega essa pessoa e fala assim, dá um estudo ali. Ela fica vermelha, verde, rosa, cor de abóbora. Não consigo falar. Quer ver, irmãos? Eu falo aqui, estou falando que nem uma matraca e já passou o horário. Me bota para cantar ali. Pastor, dirige o louvor. Irmãos, eu não sei para onde eu olho. Eu abaixo a cabeça. Vem o Senhor minha vida oferecer. Mas pastor, você não fala? É outra coisa. É outra medida da fé. Não há melhor, não há pior. Há uma medida diferente dada por Deus. Como sacrifícios vivos, nós temos que ter um senso equilibrado de nós mesmos. Como sacrifícios vivos, nós devemos entender que nós pertencemos a um corpo, e como corpo, cada um tem a sua função. Pé é pé, mão é mão, cabeça é cabeça, orelha é orelha, língua é língua. E ninguém é melhor do que o outro. Como corpo, e ilustrando o corpo, todos nós recebemos dons espirituais que servem para o quê? A glória de Deus. E devemos exercê-los com zelo e com alegria. Porque nós somos sacrifícios vivos. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e se nós queremos ser a imagem e semelhança de Deus, nós devemos buscar a santidade e a agradabilidade de Deus. Porque assim nós vamos experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Só que aí, então, por fim, ele vai trabalhar o seguinte. Ok, o serviço do corpo de Cristo. Mas agora eu quero dizer para vocês sobre algo que vai permear o serviço de Cristo. É o amor genuíno e a ética cristã. E aqui Paulo faz uma pausa na sua linguagem. Ele começa com uma sentença curta e, como diria os outros, grossa. O amor deve ser sincero. Paulo passa de uma descrição dos dons variados para para dizer que tais capacidades ela deve ser regida por aquilo que é o mais valioso entre os irmãos,
o amor ágape, que significa uma busca ativa do bem maior da outra pessoa. Ou seja, o meu dom e o meu talento está a serviço de Deus para mim ou para outra pessoa? Para outra pessoa. O meu dom está a serviço da igreja. O meu dom está a serviço dessa igreja. E a igreja são pessoas. Por isso eu devo fazer isso de maneira amável e sincera. E aí ele vai dar uma lista aqui. Ele vai dizer que o amor, ele é sem hipocrisia e que cada crente deve estender o amor para os seus irmãos. E o amor, ele deve ser sem dolo, o amor deve ser com devoção, o amor deve ser com humildade, o amor deve ser com zelo, o amor deve ser com alegria e perseverança, o amor deve ter generosidade, no amor deve ser desenvolvido isso, e esse amor, ele não só está refletido na igreja, mas ele deve refletir para o mundo também. Versículo 14 ao versículo 21, ele deve dizer que abençoe os que o perseguem vocês, abençoe os que maldizem vocês, tenha empatia com os outros, tolere o orgulho, não seja orgulhoso, não busque a vingança, seja empático, tenha uma igualdade e humildade no trato com os outros, a justiça está nas mãos de Deus. Se vocês querem ser sacrifícios vivos, santos e agradáveis, experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, exerçam os dons que vocês têm em amor, um amor sincero, que não busca a sua arrogância, que é feito com zelo, que é feito com alegria, que é feito com generosidade. Se você quer ser bênção para esse mundo, abençoe os que o perseguem. E aqui de novo ele vai usar as bem-aventuranças. Abençoe os que os perseguem, tenham empatia. A minha é a vingança, diz o Senhor. E por último, não se deixem vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O mundo jaz, mas o que a palavra de Deus nos diz? Que devemos ter bom. Por quê? Quem é o bem? Quem é o supremo bem? Ele já venceu o mundo. Onde? Viu como ele fecha o argumento dele? O mundo jaz no maligno. O mundo vai te oprimir para ser mal. Mas vence o mal com o bem. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. O bem na Bíblia tem nome e sobrenome. Jesus Cristo. O bem na Bíblia tem CPF. Jesus é a manifestação do bem. Se nós queremos ser sacrifícios vivos, nós devemos ser o bem que Jesus é. E como ele foi bem. Vai ler os evangelhos. E aí você vai descobrir. Não vou falar. É isso. Romanos capítulo 12. Nos traz 6 ênfases. Eu, por gosto, fiquei nos 2 primeiros capítulos que eu gostei muito de estudar. Eu acho que ele é muito importante para entender o todo. E essas aqui são ilustrações de como nós devemos ser sacrifícios vivos. Mas, sabe quais são as principais ênfases do capítulo 12 de Romanos? Primeiro, ele nos dá uma resposta à graça de Jesus. A justificação do capítulo 1 ao capítulo 11 produz santificação. A ética cristã é fruto da obra redentora de Deus. A ética cristã é fruto da obra redentora de Deus. 2. A teologia do culto. A vida como culto racional, contínuo e espiritual. Nós não cultuamos a Deus quando estamos aqui,
Mas a nossa vida é uma vida de contínuo culto de adoração espiritual. 3. Renovação da mente e discernimento espiritual. O Espírito molda o cristão para viver segundo a vontade de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser cheios, que não devemos apagar o... Está aí. Eclesiologia baseada em dons e serviços mútuos. Irmãos, igreja ela não se faz com inteligência artificial. Inteligência é feita de gente, de pessoas imperfeitas, de pessoas que têm suas manias, que têm os seus defeitos e têm os seus dons. Nós não somos inteligência artificial. Nós somos inteligência à imagem e semelhança de Deus. O amor como a marca do cristão. O amor prático, sincero e perseverante. Ah, como isso é difícil. Mas lembra, nós não somos santos e nem perfeitamente agradáveis, mas em Cristo devemos buscar isso. E uma ética do reino. A ética do reino é a superação do mal pelo bem. Irmãos, o que vai vencer esse mundo não é a política, não é a erradicação da fome, não é a educação atingindo todas as pessoas, ainda que tudo isso seja importante. Aquilo que vai vencer o mal nos nossos dias é a manifestação da igreja na sua comunidade. É aquilo que vocês estão fazendo aqui, apresentando o supremo bem chamado Jesus Cristo. Inclusive em meio à perseguição. Sabe por quê? Porque quando Paulo escreve em Romanos, a igreja estava em perseguição. E dizer para a igreja que não vençam o mal com o mal, mas o mal com o bem, para ele era muito significativo. Porque ele sabia em quem ele cria e estava certo de quem era poderoso para guardar o seu tesouro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Antes de orar, eu quero pedir perdão aos irmãos pelo horário. Mas estudar a Bíblia é bom demais. Eu espero que tenha sido bênção na sua vida, como foi na minha vida. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que eu tive de compartilhar o texto sagrado com os meus irmãos. Nos leve em paz para os nossos lares e continue abençoando a vida dessa igreja, através da liderança do teu servo, pastor Eduardo. Que ele continue debaixo da graça, do conhecimento, em obedecer a palavra de Deus, em ensinar a Bíblia à tua igreja, e que essa igreja seja uma igreja que ame ao Senhor de todo o coração. E eu te peço, Deus, que nesse momento nós sejamos apresentados a Ti como sacrifícios vivos. Não porque nós somos perfeitos, mas porque aquele que é perfeito é o nosso advogado, é o nosso Salvador, aquele que nos apresenta diante de Deus sem mácula, pelo derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Então, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar sobre esse amor que nos alcançou e que nos livra do pecado e da morte.
somos frutos desse amor. Amém? Graça, maravilhosa graça. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos vem alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Superabundante graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Segura aí, queridos. Pastorzão, obrigado, pastor Arthur, que a gente chegou a chamar no seminário de Arthurzinho, aí era muito íntimo, Carlos Arthur, pastor Arthur, que Deus abençoe sua vida poderosamente, obrigado por ter vindo para cá, né? Que bênção, meus irmãos, que bênção, eu estava ali no cantinho e exposição pura foi até o 3, né, pastorzão? Até o 3, né, ainda tínhamos mais aí, muito mais no texto, coisa boa, Deus abençoe sua vida, obrigado, Deus abençoe a sua igreja, sua comunidade, lá o Seminário do Sul, você tem. Vamos orar, meus amados, tem cantina lá embaixo, né? Fique à vontade para poder pagar o lanche para mim, tá bom? Fique muito à vontade. Comemos não só lanche a domicílio, mas também após o culto também, tá bom? Vamos orar, queridos. Oração, bênção apostólica. Vou estar à porta com o pastor Arthur e o Ministério de Louvor continua louvando, amém? Pai, obrigado por esse momento, nós te adoramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós estamos aqui em meio a tempos tão complicados, estamos aqui estudando a Tua Palavra, Pai, porque aprendemos nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que a doutrina, ela precede a exortação, Pai. Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela Tua orientação nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, a igreja diga... A mãozinha no coração e agora com o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo e que a graça, superabundante graça de Jesus inunde o coração de cada um, não somente a igreja aqui presente, mas toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra. A igreja diga amém. Adora a Deus com canções, mais um pouquinho estaremos à porta para te dar um abraço. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirado das trevas pro seu reino de luz. E assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante graça, 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 superabundante graça, superabundante graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus.